e a te ti serve avere il passaporto per andare a Miami, diventi italiano, perché purtroppo capita, e questo è inaccettabile, che nei nostri consolati ci siano delle persone che pretendono che, chiedendo la cittadinanza italiana, non si parli in italiano, ma si parli con la lingua che loro conoscono. Tchau, tchau, passaporte italiano. Chegou a hora. Para quem apoia a cultura conservadora, está aplaudindo, porque agora que as portas da Europa estão se fechando. No dia 27 de março, né, ou seja, a partir das 000 da noite passada, ou seja, a partir de 0,001 na Itália, você não pode mais solicitar a cidadania italiana de acordo com as antigas regras. É claro que temos que começar com novas regras. O que antes era um direito por sangue, casamento ou nascimento, agora está sob ataque. E pior, brasileiros estão perdendo a cidadania nesse exato momento e nem sabem. Se eu me casar com um italiano e uma italiana hoje, terei direito à cidadania? Se eu fui casada e me divorciei, perco o meu passaporte? Se um casal de brasileiros decidem ir para a Itália e lá construírem uma família, filhos, eles terão direito à cidadania? Essas crianças serão italianas? Como fica a solicitação de cidadania para quem está fora da Itália e para quem está dentro? Se você está na Itália e pensa em se casar com um italiano ou já tirou a cidadania, esse vídeo é para você. As novas regras acabaram de sair e muita coisa mudou. E eu já adianto para vocês, é só o início. Então fique aqui comigo até o final, porque eu estou no meu lugar de fala para te explicar o que mudou, quais os riscos que você está correndo e como se proteger. Inclusive, eu vou estar respondendo 3 perguntas que muita gente já está fazendo, está buscando informações. E pior, tem pessoas aí querendo tirar a cidadania italiana senza capire un cazzo della lingua italiana, senza avere nessuna conoscenza della cultura italiana. Eu, quando tirei minha cidadania italiana, eu acho que eu tenho a foto aí. Eu fui obrigada a demonstrar que eu tinha conhecimento da cultura italiana, a ler, falar e escrever em italiano, pessoas. Não é brincadeira, não. Isso depois de quase 10 anos casada. Meu primeiro documento foi esse aqui, ó. Esse aqui eu tirei em 2016, mas eu me casei em 2010. Então, imagine uma figura no meu fio, lá na Itália, querendo tirar a cidadania. Agora, minha cara, marmita de gringo, mucama de gringo, ou, a esposa troféu, a rainha do lar. Não vai bastar você ter uma bundinha durinha, você ter a cor do pecado, você ter a juventude. Não vai bastar. Não ir, nem um golpe da barriga vai te ajudar. Deixando brincadeiras à parte, você também brasileiro, homem brasileiro, que se orgulha, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou de São Paulo, eu tenho cidadania italiana. Para você também, olha, tchau. Provavelmente você na data de hoje perdeu sua chance de ter a cidadania italiana, mesmo se você já começou a fazer todo o procedimento. I coniugi di cittadini italiani potranno continuare ad ottenere la naturalizzazione, ma soltanto se risiedono in Italia. Cioè non è che se tu sei uno straniero che si sposa l'italiano in un paese terzo puoi essere naturalizzato. Per essere naturalizzato deve risiedere in Italia. Por isso é importante eu estar aqui. Então deixa o seu cazzo de like. Laxa com esse dedo aí, deixa like. Vamos passar para mais pessoas se informarem. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro uma coisa. E não venha dizer para eu abrir mão do meu passaporte. Se você tá achando ruim. Olha, eu te manderò a fanculo veramente. Sei um stronzo, um ignorante. A questão é que eu tenho que deixar claro. Eu estou aqui no Brasil com dupla cidadania também por isso. Porque
essa mudança da lei é só um reflexo daquilo que os italianos já estão fazendo. Eles estão fechando qualquer chance de uma pessoa que não tem sangue puro italiano, 100% branco, de continuar no país. Eles, de modo gradativo, vão retirar todo mundo de lá. Porque eles acreditam que o brasileiro, o indiano, o chinês são a causa da falência da Itália. Eles estão sem emprego, os preços estão ruins, o gás está caro, eles estão uma nação cada vez mais idosa, mas a culpa é sempre de nós. Então não ache que é simples você ser aceito, arrumar um emprego no supermercado. Mas meu irmão conseguiu. É um homem branco com sobrenome italiano? Fala bem italiano? Talvez hoje não seja um problema para você se você faz parte desse perfil, mas não ache que amanhã não será. Então, da mesma maneira que o gringo que casou comigo veio sedento para ter o passaporte brasileiro, a documentação brasileira, até antes de casar com ele fez toda uma malandragem ilegal de abrir conta em banco, de ter identidade, até CPF ele criou, esse malandro. É que realmente essa raça, eles sabem como é burlar o sistema. E pensando nisso, eles trouxeram agora essa ação. Na visão deles, eles estão cansados de ver brasileiro usando o passaporte europeu para ir tirar férias em Miami. Então, essas respostas que eu vou trazer aqui nesse vídeo pode mudar drasticamente o seu destino, hein? E lá vamos responder a primeira pergunta. Já deixou seu like? Já, né? Casamento ainda dá direito à cidadania italiana? A nova proposta quer dificultar esse processo. Caraca, meu. Ufa, hein? Ainda bem que eu levei em culata do gringo em 2010, né? Agora já é tarde demais. Se antes o casamento com um cidadão italiano abria o caminho para a naturalização após 2 anos de residência na Itália ou 3 anos fora, isso pode mudar. Agora eles querem exigir vínculo com a cultura italiana. Isso mesmo. O que significa? Você tem que ser integrado à cultura italiana. E a gente aqui, brasileiro, nem sabe o que é nacionalidade, né? Não sabe nem o que é amor à pátria, não é, gente? A gente troca a nossa nacionalidade por qualquer coisa, não é, gente? Então, não crê, né? Olha, já há muito tempo que eu falo com meus seguidores, principalmente lá no meu Insta, a importância de você ter cultura. A cultura alimentar, fala, comportamentos, relacionamentos. Até você que vai viajar para a Itália como turista, você vai ser maltratado se você é um ignorante. Desculpa dire la verità. Até falar assim, você é um ignorante de merda, lá é como dar bom dia. E você tá aí se doendo, porque é ingênuo. Então, você ainda tem que comprovar que você tem uma residência duradoura no país. Então, cuidado, você que fica aí romantizando o gringo, que tá namorando um italiano. Se você não verificar se a casa que ele lá tá morando não é alugada, você tá ferrada. Até brasileiro já tá esperto com relação a isso. Ele começa relacionamento morando com a mulher na casa alugada, para não perder depois, na hora do divórcio. Tá bom? Então, você tem que comprovar mesmo se a sua residência, ela é oficial. E cuidado, hein? Italiano não costuma colocar contrato nenhum no nome da mulher brasileira, hein? Caso número 2. Mas eu sou brasileiro, eu casei com brasileira, não sou mucama de gringo não. Mas e aí? Como é que fica o nosso caso? Se ambos os pais são brasileiros e tem um filho na Itália, o filho não é automaticamente cidadão italiano, a não ser que um dos pais já tenha cidadania italiana no momento do nascimento. O que significa? Que mesmo sendo um casal brasileiro, o homem ou a mulher já precisa ter a cidadania italiana. A criança precisa estar residindo há anos na Itália, sem sair. E lá, quando tiver 18 anos, ela consegue tirar. Amigo meu, você tem noção de como as crianças imigrantes são esculhambadas? Imagina uma criança preta numa escola italiana de maioria branca e ela, o pai e a mãe são africanos. É uma desgraça. Então, eles... Meu Deus, vocês estão assustados com a série Adolescência? É que vocês não viveram a realidade da Itália. Então, resumidamente, os pais brasileiros não têm direito à cidadania só porque o filho nasceu na Itália. Não é como no Brasil. Meu filho nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Ele não. Então, de qual nação você é?
Então você passa a vida inteira praticamente, toda a infância, adolescência, sem uma nacionalidade. Pior, você nem pode construir uma nacionalidade fora, porque senão você perde a nacionalidade italiana. Então assim, e você, além disso, tem que falar fluentemente italiano, conhecer a cultura italiana. Que cosa è a cultura italiana, ragazzi? Il cibo italiano, la storia del cibo, della cucina italiana, la storia della musica italiana, canzoni di Napoli, canzonissima, Sanremo, a storia dell'arte italiana e anche le questioni culturali interne di ogni regione. Então, cada região, você tem que conhecer um pouco da cultura italiana, até mesmo na questão de educação, etiqueta, origem, comportamento à mesa. E por fim, quem está fora da Itália, mas tem um avô, bisavô, sabe lá, italiano, perde a cidadania, não pode mais solicitar? Ai, minha amiga, pega o calmante aí, senta, que agora vem pedrada. Eu, para deixar você no clima, já que você quer tirar a cidadania italiana, mas você sabe falar italiano? Você está entendendo a língua? Você tem algum conhecimento ou você só quer o passaporte para ir para Disney, para ficar indo por aí, para tirar onda? Uma das culturas italianas é leggere e Corriere della Sera, ragazzi. Então, nel giornale, sul Corriere della Sera, cittadinanza italiana e ius sanguinis, cosa cambia? Occorre almeno un nono nato in Italia, in caso Messi e dei comuni veneti invasi da brasiliano. Gente, meu Deus. Ainda bem que eu meti o pé. Misericórdia. O Corriere della Sera, gente, falou que os brasileiros estão invadindo. Fino a oggi, una legge dei 92 consecutive di ottenere que babado, gente. La riforma della legge che consente di ottenere la cittadinanza italiana a discendenti di immigranti anche di terza o quarta generazione. La nuova norma limita fortemente questo diritto, ius sanguinis, stabilito dalla legge del 1992, ma che aveva generato nel tempo uma série de torture e abusi. Então está dizendo que as pessoas que tinham passaporte de entrar na Europa, né? Porque quando você tira o passaporte europeu, italiano, automaticamente você pode circular em toda a Europa, tá? Para você ver o nível da minha doideira, que eu tô aqui no Brasil. Eu prefiro, gente, não é brincadeira não, eu prefiro estar aqui no morro, ter um chão fixo do que ficar zanzando na Europa, que é um lugar bem hostil. Você tem que ter bala na agulha para estar lá na Europa. Então, loro dicono persone che non parlavano una parola di italiano, ma solo vantavano remoti. Podem criticar meu italiano à vontade, mas eu falo muito melhor do que muita gente aí que tira onda de italiano. E eles estão reclamando justamente disso, que muita gente que tirava o passaporte italiano, nem italiano falava. Aí ele deixou um caso aqui. Leone Messi risulta italiano in virtù dei trisnono, partido em 800 da mezzanotte. Então, pessoas, que babado. O consulado, aquele consulado italiano que tem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras capitais, não vai mais se responsabilizar com a produção da cidadania italiana. Agora vocês vão ter que ir lá. E outra coisa, quero ver como vocês vão comprovar residência. Aí vocês vão sentir na pele o que é estar no meu lugar. Aquilo que vocês falam que é mimimi, que é vitimismo. Ai, todos somos iguais, não tem cor. Ai, vocês vão sentir o gostinho no rabo branco de vocês, o que é estar no meu lugar. Então, gente, acabou a festa. O Trump está lá nos Estados Unidos fazendo a limpa, já tirou os brasileiros. E agora os italianos estão seguindo a mesma tendência, o foco é nos brasileiros, tá? E outra coisa, eu vou estar trazendo um vídeo aqui de um casal de brasileiros que perdeu a guarda dos filhos para o Estado de Portugal. Detalhe, eles não recebem nenhuma ajuda financeira do Estado, mas os portugueses que pegaram a guarda dos filhos deles estão recebendo incentivo do Estado. Sabe o motivo que eles perderam a guarda? Porque as crianças chegaram muito sonolentas à escola. Uma família branca. Agora imagina você falando mal do Brasil, falando que o Brasil é barulhento, que tem problemas, não é? Ah, eu vou para a Europa que é civilizada.
Aí você leva seus filhos para lá. Aí a criança brasileira, chega sonolenta da escola. Aí a portuguesa, que já sabe que a criança é imigrante, que já sabe que a criança ela demora para aprender a língua, porque você quis chegar no outro país sem saber um cazzo della cultura, e não só a cultura italiana, europeia que você tem que saber. Você também tem que saber as malícias, os preconceitos, as mentalidades que eles têm, que não é aquela que você fica vendo aí na televisão, não. Vocês conhecem a Itália, a França, em uma visão romantizada, e as mucamas ficam aí vendendo a mentira para você. Mas lá não é assim. Não ache que você pode chegar atrasado. Não ache que você vai jogar seu filho lá sem saber falar a língua, sem ter cultura. Ai, e entra de qualquer jeito e não sabe comer. Vai jogar uma panelona de pressão lá? Lá vende. Mas não ache que a cultura italiana, isso faz parte da cultura italiana. Não. Não ache que você pode pegar um balde de água e sair jogando na varanda da casa. Você vai ser preso. As pessoas não vão ter mais tolerância com você. Então você pode ser branco, preto, o que for. Você vai lembrar na hora que problema você está se metendo. E se você tem criança, a criança, no exato momento que você pisa em solo europeu, ela não pertence a você, ela pertence ao Estado. Aí você quer falar de militância, né? De pauta woke. Aí você vai lembrar dos direitos humanos, né? Que você fala que é direito do humano. Então, se você quer se considerar italiano, que ao menos prove di diventare uno. Hai capito? Quindi, c'è Mediaset. E se você chegou até aqui, você tem consciência o quanto é importante você estar bem informado. Não só sobre leis, mas com relação à cultura. Pessoas, existe uma coisa chamada cultura e ela é muito palpável, ela é muito concreta na Europa. Ela não é só uma palavra misturada, não é só, eu pulo frevo em Recife e eu danço música alemã no sul. Não, a cultura, ela é estudada nas escolas, ela é conhecida pelo italiano do norte, pelo italiano do sul, ela é patenteada e tutelada. E na cabeça deles, eles querem preservar essa cultura, ao contrário do brasileiro. Por isso é importante você apoiar canais como esse aqui. Eu sou uma das poucas, até agora eu não conheci nenhuma, com dupla cidadania que decidiu voltar para o Brasil. Está na periferia. É muito importante que você apoie produções independentes como essa, que aqui eu não tenho um rabo preso com ninguém, eu posso falar as coisas como elas são, sem medo de perder publi e patrocínio. Por isso é importante você apoiar esse canal. Na descrição desse vídeo você vai encontrar as formas de apoiar esse canal. E na aba de assinantes eu já disponibilizei os primeiros capítulos do livro Mucama para Gringo Casar. Esse audiolivro, ele é importante porque você vai conhecer também um pouco da cultura e da mentalidade europeia. Então, mesmo que você não faça parte desse perfil, não pense em se relacionar com um estrangeiro, aprenda um pouco mais com quem passou por isso, ok? Então, assine o canal agora mesmo, custa menos de R$10. Assine, e se você já é assinante do YouTube Premium, você também tem benefícios de assinar gratuitamente esse canal. Então, verifique a sua assinatura do YouTube Premium e apoie o meu canal, porque eu, ao contrário dos outros, eu estou produzindo conteúdos super bem produzidos, com uma qualidade de som, com roteiro, com comunicação muito clara para você. Em breve, aqui no canal, eu vou estar trazendo também um capítulo, sempre vídeos semanais com introdução à cultura europeia. Focada também, é muito importante a gente começar a falar sobre cultura com mais seriedade. E não essa bagunça. A gente precisa pegar o exemplo dele e aplicar aqui no Brasil, ok? Me diga aí nos comentários o que você achou dessa proposta e qual a sua conexão com esse tema. O que você soube, o que você achou, o que você não sabia. Te espero lá, hein? E assista o vídeo relacionado sobre a série Adolescência. Eu estou trazendo um olhar crítico e profundo sobre essa era aí de incel, macho alfa, toda essa dinâmica que aqui no Brasil tá uma desgrama, tá bom? Tchau, tchau!